Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 23 de maio de 2023, escolhi como tema para a nossa aula de hoje, abre aspas, qual o recurso cabível para a sentença? Prima facie, você que está a me ouvir, pode estar a me perguntar, doutor Cláudio, essa é fácil, pois todo mundo sabe e é comezinho no direito que o recurso cabível para a sentença, em tese, será sempre a clássica apelação civil. E esta é a razão pela qual resolvi deliberar sobre o pano de fundo da presente temática para exatamente analisarmos os contornos e alcance da natureza jurídica e de eventual recurso cabível para combater determinada sentença de juiz de piso ou de primeiro grau. Inicio chamando a atenção de todos para observar aqui na tela do computador, apesar de estar meio chuviscada, que o artigo 1009 do novo CPC, do GCPC, é clara em nos dar de forma literal a resposta, bem como as questões resolvidas na fase de conhecimento, vírgula, veja que tem uma vírgula, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas. Ou seja, veja que o artigo 1009, parágrafo 1º do novo CPC, de 2015, CPC de Fux, do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, é taxativa, é literal em nos responder que, em tese, o recurso a impugnar sentença deve ser a clássica apelação civil. Ocorre que, no mesmo parágrafo 1º, logo após a vírgula, ela traz uma exceção, salvo se não couber agravo. E para quem não sabe, quem não é da área jurídica, ou até quem ainda está no curso de Direito e não chegou nessa fase de recurso, agravo, em tese, serve para combater as clássicas decisões interlocutórias. Ocorre que, se formos para o artigo 1015, do mesmo CPC, vejo aqui, onde trata literalmente das possibilidades e das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. E por que estou remetendo vocês para o artigo 1015? Porque o próprio artigo 1009, parágrafo 1º, coloca uma vírgula dizendo caberá apelação para combater sentença. Aí bota uma vírgula, então ele ressalva, salvo se não for hipótese de agravo. E o agravo estão exatamente tipificado aqui no artigo 1015, para combater decisões em regra, decisões interlocutórias, de mérito ou provisória, decisões interlocutórias também que rejeitam alegações de convenções de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de justiça gratuita ou conhecimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documentos ou outra coisa, estamos aí a falar também de medidas cautelares, exclusão de litisconsortes, rejeição do pedido de intimação do litisconsorte, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro, que são aquelas hipóteses em que, no momento em que o réu é literalmente citado, ele dentro do prazo
de 15 dias, prazo peremptório de 15 dias, que com base no CPC inicia a partir da realização da clássica audiência de tentativa de conciliação, abre o prazo de 15 dias para o réu tomar as seguintes medidas, bem como contestar a pretensão autoral. Ato contínuo, o advogado tem que apontar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Dentro desse mesmo prazo peremptório de 15 dias, o advogado poderá também, se houver cabimento e se fizer presente os postulados da clássica reconvenção, que consiste exatamente no instrumento processual que possibilita o réu se tornar autor no bojo da própria ação e fazer até pedido. E no artigo 1015, inciso 10, prevê também que cabe agravo de instrumento para concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução, que são aqueles interpostos ou opostos em face de execução fundada em título executivo extrajudicial, pois se estivermos postados diante de um cumprimento de sentença, ao revés, apenas a guisa de informação, e isso é onde inicia um grande problema na dinâmica da advocacia, fazendo com que grandes mestres do direito, grandes advogados, acabam confundindo, por exemplo, o tipo de recurso para combater a execução. E aí também eu vou deixar bastante claro, para não ter mais dúvida qual o tipo de recurso que o operador do direito deverá interpor quando se estiver diante de não somente de uma sentença, como diante de decisão interlocutória. E aí a gente tem que ver que se essa decisão interlocutória é de mérito ou não, pois aqui o artigo 1015 ela fala: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem tutela provisória. Essa tutela provisória, estamos aí falando aí de uma espécie de medida cautelar, substituída, alterada pelo novo CPC, que hoje o artigo 297 a 311 trata das tutelas de evidência e tutela antecipada de mérito. E aí é onde realmente surge o problema aqui. Surge o problema e gera um nó na cabeça de muitos colegas advogados para saber que tipo de recurso interpor. Veja que o inciso 10 fala que cabe também agravo de instrumento contra da decisão que concede, modifica ou revoga efeitos suspensivos dos embargos. E como havia dito, os embargos somente são cabíveis nas hipóteses de execução fundada em título executivo extrajudicial, e esse embargo deve ser ajuizado de forma autônoma, ou seja, gerar um novo processo por dependência à ação originária, ou seja, a ação de execução fundada em título executivo extrajudicial, cuja competência, em que pese aqui na Justiça do Rio Grande do Norte, TJRN, existe uma vara especializada exclusivamente para esse tipo de processar e julgar esse tipo de demandas de execução fundada em títulos executivos extrajudiciais. Mas avançando aqui no inciso 13, parágrafo único, o respectivo artigo 1015 também nos informa que caberá agravo de instrumento para combater decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vejo, portanto, que as hipóteses
foram literalmente ampliados em relação ao antigo CPC 73, com o advento e entrada em vigor do novo Cordex, ou seja, do novo CPC da lavra do eminente ministro Fux, do Excelso Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o problema surge exatamente quando voltamos para o artigo 1009 do mesmo CPC, que diz que da sentença cabe apelação, vírgula, salvo se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. E é exatamente neste ponto que surge um problema para ser resolvido. Esse problema não passará de hoje. Você que está me ouvir, continue ouvindo até o final, pois depois desse vídeo, desse vídeo aula de direito processual civil, você nunca mais errará um recurso para combater um agravo ou uma clássica apelação. Vale dizer, como é que eu vou saber, você que está a me ouvir deve estar a perguntar, como é que eu vou saber se, por exemplo, o artigo 1009 diz que cabe apelação para combater decisão, questões da fase de conhecimento, ou seja, da questão sentença de mérito de juiz de primeiro grau, e logo em seguida coloca uma vírgula aqui, ressalvando as hipóteses de cabimento e agravo de instrumento. Enfim, para delimitar os contornos e alcances da presente temática e pacificar o presente conflito de ordem instrumental, chama a atenção de todos para se ligar num ponto. Pois se você não se ligar no que eu vou lhe falar a partir de então, você vai continuar sem saber o recurso devido e cabível para combater sentença ou decisão interlocutória, porque a depender da natureza jurídica, tanto da sentença como da decisão interlocutória em que pese, poderá haver o cabimento, poderá haver a hipótese de cabimento tanto do agravo como da apelação civil. E como é que você vai saber dividir o joio do trigo? Explico, e a resposta, como sempre, é de fácil alcance. Você saberá como identificar que tipo de recurso a interpor. Primeiramente, sabendo identificar a natureza jurídica, a verdadeira e real natureza jurídica da sentença e da respectiva decisão interlocutória. Por exemplo, se você estiver postado diante de você é advogado, você é operador de direito, estiver postado, ou aluno de direito, se estiver postado diante de um ajuizamento de uma ação, e você seja contratado para defender o réu, e naquele momento em que você iniciou o prazo de 15 dias, logo após a clássica audiência pretérita ou inicial de conciliação, prazo de 15 dias para você contestar, e se você observou nos autos que tinha legitimidade e se fazia presente condições para você, não somente tendo o prazo de 15 dias protocolar a clássica pela contestação para o seu cliente não ir à revelia, mas também por via reflexo você pode, dentro do mesmo prazo de 15 dias, se tiver cabimento, pois se não tiver, você vai complicar mais ainda a vida do seu cliente, inclusive se ele será condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios para a outra parte. Se estiver presente esse pressuposto, com a devida segurança jurídica, você poderá entrar com a reconvenção e a contestação. E aí, o efeito desta decisão será que o autor doravante será intimado para
contestar a reconvenção e apresentar a réplica, se for o caso. E o juiz, ao deliberar acerca dos pressupostos de admissibilidade da presente reconvenção, com efeito entender que o caso não cabe, que a hipótese, que o caso concreto não cabe ao ajuizamento de reconvenção, em razão de, por exemplo, existir uma litispendência, ou seja, uma litispendente versando sobre as mesmas partes, mesma causa de pedido, o juiz, nesse momento, ele pode, sem nenhum problema, antecipadamente prolatar uma sentença de extinção sem resolução do mérito da presente reconvenção. E aí é onde você vai começar a aprender a verdadeira essência, o verdadeiro espírito da real natureza jurídica de uma decisão. Ou seja, no caso concreto, se o juiz, por exemplo, identificar que existe litispendência, e aí tem que ter todos, não somente partes iguais, causa de pedir e pedir tem que ser idêntica, pois se tiver pedidos, apenas um ou dois pedidos, isso aí, em tese, não seria causa de extinção sem resolução de mérito. Apenas ele poderia extinguir aqueles pedidos que, em tese, são idênticos aos contidos ou consignados em outro processo. Mas, se o juiz, de uma forma ou de outra, resolver prolatar uma sentença de extinção da reconvenção sem resolução de mérito, eu pergunto, que recurso você vai entrar? Vai ser uma sentença. Porque para extinguir, para dar termo ao processo de conhecimento ou cognitivo, tem que ser por meio de uma sentença. Então ele, na primeira sentença, ele prolatou uma sentença de extinção sem resolução do mérito. E aí você deve estar perguntando qual o recurso. Grandes causídicos, grandes advogados, a primeira coisa que vem à mente é entrar com apelação. Ocorre que essa apelação é literalmente inadmissível. Por que inadmissível? Porque você tem que observar a natureza jurídica da sentença. Essa sentença, para além dela ela não ter atacado o mérito, e ser extinta, portanto, sem resolução de mérito, ela não deu fim, ela não deu cabo, ela não extinguiu o processo. Em razão de a respectiva sentença que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, não ter tido condão de extinguir o processo todo, o processo vai continuar, vai ser desconsiderada apenas a reconvenção doravante, você não pode entrar com apelação, porque a sua apelação pode até o juiz de piso, o juiz prolator da sentença, pode até receber o seu recurso, porque não cabe mais. Com o novo CPC, a admissibilidade da apelação passou para o Tribunal de Justiça, para o segundo grau, dentro da recorribilidade ordinária. E aí, a única coisa que ele faz é o quê? Ver se está tempestivo, ver se tem recolhimento de custo ou pedido de justiça gratuita, abrir para vista o prazo para outra parte apresentar contra-razões no prazo peremptório de 15 dias e, no mesmo despacho, determinar, com ou sem juntada de contra-razões, a remessa para o Tribunal de Justiça, que é quem tem elegido competência para fazer admissibilidade ou não da respectiva apelação civil. Chegado lá, será distribuído no tribunal, a Secretaria Judiciária do Tribunal distribuirá para um relator, desembargador relator, e o desembargador relator, com a sua visão jurídica apurada, irá não conhecer da presente apelação simplesmente porque não cabe a apelação civil, ainda que seja uma sentença, para sentença que não extinguiu o processo totalmente. O processo continua, menos sem reconsideração o que estava sendo tratado do bojo da reconvenção. Veja, portanto, que eu começo a responder e dar resposta para a verdadeira natureza jurídica da decisão. Para você ver como é importante você saber da natureza jurídica da sentença.
Ao revés, quando o juiz instruir o processo e prolatar a sentença do processo originário, essa sentença, ao revés, será diversa da sentença que extinguiu a resolução, a reconvenção sem resolução de mérito. E aí, a natureza jurídica dela será diversa. Ela não terá, por exemplo, natureza jurídica de decisão interlocutória como aquela que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, pois aquela que extinguiu o processo, ou seja, a reconvenção sem resolução de mérito, ela tem caráter e natureza jurídica eminentemente de decisão interlocutória, e aí você deve combater com clássico agravo de instrumento com base no artigo 1015 e seguinte. Ademais, se você entra com o cumprimento de sentença, em que pese, para além de você, em sede de cumprimento de sentença, ter que entrar somente com a impugnação dos próprios autos, o torcim por via reflexa, você também deverá ficar atento às decisões advindas nesse cumprimento de sentença. Pois, se a decisão que vier nesse cumprimento de sentença, ela não, por exemplo, na decisão que homologa cálculo, no cumprimento de sentença, homologa a liquidação de sentença, o juiz homologa, ele vai homologar por meio de quê? De uma sentença. Ocorre que essa sentença não pode ser atacada por apelação civil, e sim por agravo de instrumento, em razão de a respectiva sentença ter efeito meramente interlocutório. Ao revés, se esse mesmo juiz, no bojo desse mesmo processo, ele prolata uma sentença por cumprimento da obrigação do cumprimento de sentença, em que pese essa sentença tem outra natureza jurídica, ou seja, tem natureza jurídica mesmo de sentença, porque ele extinguiu o processo. Extinguiu o processo por cumprimento voluntário ou por alguma espécie de pagamento especial, bem como da ação e pagamento, e demais institutos de pagamentos especiais. Vejo, portanto, como é importante você saber e identificar o real e verdadeiro espírito jurídico e natureza jurídica da sentença ou decisão interlocutória. Pois, ainda que seja uma decisão interlocutória, você, depende da hipótese, pode não caber agravo e sim apelação, se aquela decisão interlocutória extinguiu o processo. Ou seja, qual o segredo? O segredo é você se ligar na natureza jurídica, tanto da sentença como da decisão interlocutória. E para finalizar, já que estamos falando da temática de execução, tanto em sede de cumprimento de sentença, como em sede de execução fundada em título executivo extrajudicial, finalizo dizendo, se você está diante de uma execução fundada em título executivo judicial, o recurso cabível será um embargo autônomo, ajuizado por dependência de forma autônoma. Ao revés, se você estiver diante de um processo de cumprimento de sentença, que é uma fase seguinte da primeira fase do processo de conhecimento, saiba que você jamais poderá fazer uso do clássico embargo à execução, pois o seu embargo à execução será literalmente não conhecido. Você tem que atravessar nos próprios autos uma simples petição de impugnação dos próprios autos, inclusive em que pese não precisa nem de recolhimento de custas. Por via reflexo também, não haverá sequer condenação de honorários, conforme a jurisprudência do egrégio STJ. Em síntese, para você saber
Se uma sentença ou uma decisão interlocutória cabe agravo de instrumento ou apelação civil, você deve se ligar e buscar identificar a real e verdadeira natureza jurídica, tanto da apelação, tanto da sentença, como da decisão interlocutória. Fazendo isso, difícil é errar. Espero ter te ajudado com a respectiva aula. E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe para que pessoas, aluno de direito, operador de direito e pessoas que, em tese, não tinha aprendido ainda esta grande diferença, possam igualmente, por via reflexa, ter acesso a esta aula e nunca mais ter dúvida acerca do recurso a ser interposto para combater uma decisão interlocutória ou sentença. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Até a próxima e fique com Deus. Hoje e sempre. Amém.